Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat. A lei está completando 23 anos de vigência. Estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre este importante instrumento de defesa da nossa infância e também da adolescência, nós vamos conversar a partir de agora com a secretária executiva da SEAS, doutora Graça Prola, que é também assistente social, com o conselheiro tutelar Derli Alves, coordenador do Conselho Tutelar da Zona Leste 2, e também teremos a participação da Emily Lira, que é do Portal Amazônia e que também vai colaborar conosco nesta conversa a respeito do ECA. Doutora Graça Prola, a senhora é assistente social há bastante tempo, é uma profissional desse ramo com uma larga experiência. A senhora tem condições de fazer uma avaliação antes e depois do ECA. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite, companheiro do Conselho Tutelar. Boa noite a nossa também participante e a todos os telespectadores da Amazonsat. É verdade, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele completou dia 13 passado 23 anos. Ontem, dia 15, nós completamos 8 anos de Sistema Único da Assistência Social, que é um outro avanço dentro do estado do Amazonas, do Brasil, efetivamente. E a avaliação que nós fazemos do Estatuto, ou da situação da criança e do adolescente, antes do Estatuto e depois do Estatuto, é que esse diploma legal, na verdade, ele vem rompendo alguns paradigmas. Ele faz uma revolução de método, ele faz uma revolução de gestão e ele faz, com absoluta certeza, uma revolução na concepção dos direitos da criança e do adolescente, aqui entendidos como sujeito de direitos. Na revolução do método, o Estatuto da Criança nos ensina a trabalhar com o coletivo criança e adolescente e respectivas famílias. E na revolução de gestão, ele trabalha, né, uma gestão compartilhada, unindo esforços da União, do Governo do Estado e dos municípios, trabalhando os princípios da descentralização, participação e controle social, além, evidentemente, do reconhecimento absolutamente irrestrito da concepção de criança como sujeito de direitos, respeitadas as condições de desenvolvimento e de crescimento. Muito bem. Derli Alves, conselheiro tutelar e coordenador do Conselho Tutelar da Zona Leste 2. O Estatuto é a sua ferramenta de trabalho. A população tem consciência da existência, conhece essa lei? Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite, Graça Prola. Boa noite a Emily, nossa jornalista também aqui do Amazônia em Debate. Né? A população, ela tem o conhecimento que existe essa lei. Né? E o que a gente tem percebido como conselheiro tutelar falando da Zona Leste 2, que essa população, ao mesmo tempo que ela conhece o fato da existência dessa lei federal, ela tem uma... Você sabe que hoje em dia é muito difícil você buscar informações a mais, né? Você sabe que existe algo, você sabe que existe a Constituição, exemplo, mas você não vai em busca daquele conteúdo, né? Você não vai em busca daquele conteúdo. Às vezes você deixa na mão do advogado, às vezes você deixa na mão do conselheiro. E a gente, Elias, a gente está aqui para... O conselho está aqui para orientar essas famílias que não têm esse conhecimento profundamente, né, enraizado. E a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Por isso que funciona o órgão Conselho Tutelar nesse momento. A intenção da criação, creio que foi isso. Justamente orientar esses pais, essas crianças, dos seus direitos. Né? Já para isso nós passamos por um aprendizado, como que se diz? Passa por provas. Né? Você tem que saber de ECA, você tem que saber de política pública, você tem que saber de Constituição. Né? Você tem que provar que você tem capacidade de ser um conselheiro hoje em Manaus. Né? Não só em Manaus, como em outros estados também. Eu entendo que para exercer a função de conselheiro tutelar, a pessoa tem que saber minimamente regras a respeito não só do ECA, mas também um pouco de Código Civil Brasileiro, do Código Penal, até da Constituição Brasileira mesmo, porque a tarefa do defensor
da criança, no caso o conselheiro tutelar, é lidar com instrumentos legais, com as normas legais. E as normas legais que regem a sociedade é o conjunto de leis que a gente tem aí, a Constituição, o ECA e outros mais. Ao conselheiro tutelar é necessário que ele tenha um pouco de conhecimento a respeito dessa situação. Doutora Graça Prola, muita gente hoje ainda critica o ECA, dizendo que é uma lei muito avançada para a realidade do país que vivemos. Como é que a senhora avalia essa crítica? Eu digo que essa crítica ela é infundada. Na verdade, nós temos uma lei absolutamente adequada para a nossa realidade. Ela trabalha com direitos de igualdade, princípios éticos, né, compreensão da criança como sujeito de direitos, diferente do Código Melo Matos e do Código de Menores, que tiveram suas vigências, vamos dizer assim, até 1986. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trabalha com a doutrina da proteção integral. Ele é criticado, na verdade, e aí eu até concordo com o companheiro do Conselho Tutelar, que a população ela já ouviu falar, ela tem conhecimento da lei, mas ela não consegue trabalhar, vamos dizer assim, ou ir atrás dos direitos que são exigíveis e colocados nessa própria lei. Então, nós hoje, por exemplo, temos uma proposta no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de estar revitalizando a interpretação nas comunidades, nas escolas, não é, em qualquer espaço coletivo, do significado e do que trata esta lei. Eu diria que as críticas são tão infundadas que o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizem aqueles que não entendem, ela veio para proteger bandidos adolescentes. Na verdade, não é. Ele talvez, do ponto de vista dos procedimentos criminais, ele seja muito mais rigoroso do que o Código Processual Civil, do que o trato que é dado aos presidiários adultos, diferente dos meninos que cumprem medida socioeducativa. E hoje, né, Elias, nós temos posto aí para discussão, no debate mais acirrado, na grande imprensa, a questão da maioridade penal. De redução ou não. Eu aproveito aqui, inclusive, eu sou contra, para dizer que nós estaremos no dia 19 agora, à tarde, no auditório da OAB, sexta-feira que vem, trabalhando de forma absolutamente adequada e entendemos competente um debate sobre a redução da maioridade penal ou não, dentro de um júri simulado, onde a maioridade penal é o réu, né? A acusação será o doutor Públio Caio, aliás, a defesa, e a acusação a doutora Adriana, que é chefe do Núcleo de Práticas Jurídicas da UEA. Nós vamos ter um debate qualificado, né, dentro de uma proposta de júri simulado, onde todos nós, porque vai ser um debate aberto, teremos condição de apreender, de nos informar mais sobre o rigor dessa lei, que muitos criticam e que não sabem efetivamente o valor que ela tem, não só na defesa dos meninos e das meninas, mas também, especialmente, quando estabelece deveres e direitos para as famílias de um modo geral. E veja bem, doutora Graça Prola, eu sou contra a redução da maioridade penal, claro, principalmente pela falência do sistema penitenciário brasileiro. Primeiro porque eu não acredito que reduzir a maioridade penal vai chegar verdadeiramente nos reais infratores. A criança e o adolescente tão somente é vítima das atrocidades dos adultos. Emily, por favor, sua participação. Boa noite. Boa noite, entrevistados, boa noite, doutora Graça Prola, Derli. Os internautas do Portal Amazônia perguntam: o que está sendo feito pelo Estado em relação às problemáticas sociais em torno de crianças e adolescentes? Quais os projetos? Sou eu que respondo? É comigo? É o Estado, certo? Tá certo. Eu faço a seguinte avaliação. Na política de saúde, nós temos hoje, diferente, né, de uma década talvez para trás, possibilidades hoje de salvamento de vidas através das UTIs neonatais que a cidade, que o Estado, de um modo geral, já dispõe. Nós temos uma redução não só da mortalidade materna, que é prioridade hoje dentro da política de saúde, mas também da mortalidade infantil em índices consideráveis. Nós temos
na política de educação, e eu não tenho medo de errar, de dizer que nós temos hoje universalizado o acesso à escola pública, no nível fundamental. Né? No nível médio, com as alternativas encontradas pela política de saúde, nós temos também, hoje, com o Acelerar, com a educação de jovens e adultos, a oferta de serviços e condições para que nenhum jovem, nenhum adolescente fique fora da escola. Eu quero dizer também que hoje os centros de educação em tempo integral do governo do estado do Amazonas são as escolas que estão espalhadas aí em número de 20, se não me falha a memória, atendem uma população razoável de meninos e meninas que hoje têm a oportunidade e o acesso às atividades no contraturno da escola, sem contar com o projeto Jovem Cidadão, que também é uma alternativa para a escola de tempo integral, garantindo ao menino e à menina até 21 anos, além da bolsa de incentivo, tem o contraturno da escola, no contraturno da escola, a oferta de profissionalização, de aprendizagem de línguas, arte, lazer, etc, etc. Nós temos ainda, dentro da assistência social, os serviços de convivência e de fortalecimento de vínculos nos 70 CRAS, que nós dispomos hoje no estado do Amazonas, que são os centros de referência da assistência social, os 38 CREAS, centros de referência especializada da assistência social, que trabalha os níveis de média e alta complexidade, trabalhando aqueles meninos ou meninas que já têm rompido os vínculos com a família ou com a comunidade. Nós temos, ainda dentro da assistência social, os centros de convivência da família, que são, em última instância, e executam um trabalho intergeracional, né? E é ofertado para todas as classes sociais. Né? Agora mesmo nós tivemos uma excelente opção nas férias dos escolares, as colônias de férias que pipocaram aí em todas as zonas da cidade, nos centros de convivência. Temos na parte do esporte, temos o Galera Nota 10, que trabalha numa proposta de intervenção preventiva, trabalhando nas noites e nas madrugadas, evitando que a ociosidade dos meninos nas ruas possam acarretar problemas de marginalidade. Doutora Graça Prola, se eu não soubesse que a senhora é assistente social, diria que é economista, porque domina os números com uma perfeição. A gente vai agora para o intervalo comercial e volta logo em seguida.